Abra comigo no livro de Tiago, capítulo 5. Quero ministrar aqui uma palavra que Deus ministrou em nossos corações aqui na semana que nós estamos aqui nos unindo na igreja. Irmãos, a semana passou voando. Eu tenho certeza que cada pessoa que eu chamar aqui, para vir falar um pouquinho da sua experiência que teve aqui nesses dias que nós tiramos para orar aqui na igreja, 1 hora, irmãos, que nós vimos aqui todos os dias, durante toda a semana, e ontem também tivemos aqui a torre de oração. Eu tenho certeza que cada um vai ter experiências maravilhosas para contar aqui, de como que foram tocadas pela presença de Deus aqui, quando nós estávamos aqui orando. E eu quero deixar um conselho para você, que você, todas as vezes que você ouvir falar sobre um propósito, um direcionamento para você orar, para você estar mais próximo de Deus, irmãos, como a palavra diz, quando ouvires a voz do nosso Deus, que a gente não venha endurecer o nosso coração. Então, irmãos, um conselho que eu deixo para você: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Essas não são minhas palavras, essas palavras estão cravadas aqui na Bíblia Sagrada. Então, irmãos, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto há tempo. Ô Brunão, se você quiser folgar hoje, está de boa, tá? Eu peço para o menino lá para você curtir, ó, misericórdia, curtir mesmo, você ficando de boa aí, tá? Vou dar um descanso para você, daqui a pouco você vai voltar mesmo. Pode pôr o fundo, Israel, vou dar uma folguinha para o Bruno aqui hoje. Senti de dar uma folga para você. Irmãos, então nós estamos aí durante a semana inteira aqui, orando aqui ao Senhor. E como foi maravilhoso, como eu disse, também estamos aí jejuando, né? Aqueles irmãos que entraram aí no propósito de jejum, estamos aí jejuando e orando, irmãos, e não tem como não falar que é diferente. Não tem como não falar que algo muda. E se tiver, porventura, a gente fazendo da forma correta, da forma certa, e falar que nada está mudando, meu Deus do céu. Por isso que eu posso afirmar que é impossível. Irmãos, e nós estamos vindo aí, já tem algum tempo, pastora Natália, trazendo palavras aqui, direções de Deus para a nossa vida, falando sobre a igreja, falando sobre o que é a verdadeira igreja. Pastor, como assim a verdadeira igreja? Sim, porque infelizmente existem lugares que não é a igreja verdadeira, que não é a igreja que prega o evangelho. E se falando de igreja verdadeira, ela tem que carregar características, ela tem que ter ali marcas nela ali, que as pessoas chegarem, elas têm que ser notórias, tem que estar muito explícito, tem que estar muito aberto, para que todo mundo chegue e entenda qual é a visão e qual é a missão. Então, irmãos, por que o Senhor tem nos levado, e nesses dias nós temos anunciado essas palavras aqui, que estão na Bíblia, sobre nós nos posicionarmos e de fato vivemos a igreja conforme Cristo estabeleceu. E aqui nós vimos, irmãos, e isso já derruba qualquer contexto, ou qualquer texto, ou qualquer questionamento de falar que a igreja foi criada por homens. Não, a igreja não foi criada por homens, a igreja foi criada pelo próprio Cristo. E Cristo criou, Cristo formou a igreja, e Ele deixou ali tudo para mim, para você, somente dar seguimento naquilo que Ele constituiu. Então, irmãos, nós vemos que existe sim a igreja verdadeira, a igreja que agrada o coração de Cristo, como também existem lugares que não agradam o coração de Cristo, porque são para si mesmo, a mensagem é para encher os nossos egos, é para fazer as nossas vontades, não anunciar o reino de Deus. Então essa é a mensagem que nós temos anunciado desde quando nós chegamos aqui nesse lugar e até o dia de hoje. É a mensagem da igreja de Cristo Jesus. E uma das marcas, irmãos, registradas, uma das marcas que a igreja de Cristo tem que ter, que tem que ser notória dentre tantas outras, é a oração. Irmãos, nós estamos em um lugar que falamos que é a igreja, e nós não temos uma vida, não temos uma prática de oração, cada um no seu individual e também no coletivo, nós já estamos derrotados, nós já estamos caídos. Então, irmãos, não tem como você viver o evangelho, você viver o cristianismo, a mensagem da cruz, se eu não tenho uma vida de oração. Irmãos, se nós formos conversar com pessoas, e se formos olhar quando nós não temos uma vida de oração, como que nós somos? Irmãos, isso é muito notório.
Então, irmãos, uma das marcas registradas que tem que estar estampado de uma igreja séria, de uma igreja que zela pela palavra e pela mensagem verdadeira do Evangelho, é uma igreja que tem que estar em constante oração. Então, irmãos, por que nós nos reunimos aqui a semana? Por que nós temos a oração na igreja? Porque nós entendemos que nós precisamos de orar. Se você e eu ainda não entendemos que como cristão, nós precisamos de orar, irmãos, como eu disse, nós já estamos caminhando para a queda, nós já estamos caminhando para nos esfriar, porque o que é a oração? É o meu contato, o seu contato direto com Deus. O que é a oração? É o meu diálogo, o seu diálogo direto com o Senhor. É ali que nós conversamos com o nosso Deus. E se falando de um diálogo, tem duas partes. Você vai falar, mas você também vai ouvir. Então, irmãos, nós precisamos de ter essa prática na nossa vida. E é isso que nós temos todos os dias buscado. Por isso que nós incentivamos, por isso que nós orientamos, não obrigamos, porque ninguém aqui, pastor nenhum, tem direito de obrigar ninguém a nada. Nós orientamos você. Quando tem um propósito de oração, vem orar, irmão. Não tem propósito, você não está orando? Ora, seja 5 minutos, 2 minutos, 5 minutos, não interessa, ore, busque orar, porque se você não está tendo uma prática, uma vida de oração, infelizmente nós vamos cair. E isso é uma prática que nós temos aqui na igreja, de nós orarmos. Irmãos, não tem como a gente não falar que tudo na nossa caminhada cristã é por meio da oração. Não tem como eu desvincular. Ah, não, isso aqui eu oro, isso aqui eu não oro, não, irmãos, tudo na minha vida e na sua vida tem que ser baseado no meio da oração. Essa é a instrução que o Senhor traz para a minha vida e traz para a sua vida. E é isso, irmão, que nós temos e é isso que os irmãos têm feito, buscado, ter uma vida de oração. E quando fala ter uma vida de oração, não é para você se trancafiar dentro de um quarto e ficar 8 horas, 12 horas orando. Não é para você parar toda a sua vida, parar tudo que você está fazendo, para você ficar orando. Não, não é isso, irmãos. Até mesmo porque nós nem temos tempo para tal. Eu pelo menos não tenho. Então, irmãos, mas em todo o tempo, e se nós quisermos investir tempo em oração, nós conseguimos. É só a gente diminuir algumas coisas ou até mesmo tirar, que às vezes não traz benefício nenhum para a nossa vida. Às vezes eu falo que eu não tenho tempo de orar, mas eu fico 1 hora e meia naqueles videozinhos de 30 segundos que tem lá no Instagram ou no YouTube lá. Então a gente tem tempo, a gente só não está às vezes usando ele da forma correta. Tempo a gente tem. Então, irmãos, nós precisamos de orar. E hoje eu quero falar um pouco aqui sobre uma palavra que o Senhor compartilhou no nosso coração. E eu quero aqui também compartilhar com os irmãos aqui o poder da oração. E a oração, fala comigo assim, a oração manifesta o sobrenatural na terra. Irmãos, a oração, ela manifesta o sobrenatural aqui nessa terra. E se nós formos olhar, irmãos, em inúmeras passagens da Bíblia, nós vamos ver, porque tem coisas que são natural, tem coisas que vão ser resolvidas na forma natural, mas existem coisas que são sobrenatural. Um exemplo, uma pessoa que não está conseguindo andar, porque ela está com uma perna quebrada. Vence ali alguém que é especialista naquilo, que é um médico, faz ali o trabalho, volta aquele osso para o lugar, faz o gesso, a pessoa volta a andar, algo normal, algo que está seguindo a lógica. Agora, a pessoa nunca andou, a pessoa nunca se levantou, e ali através da presença de Jesus, através da fé, aquela pessoa ali era curada, ela se coloca de pé. Isso não é natural, isso é sobrenatural. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Existem as coisas naturais e existem as coisas sobrenaturais, que somente o Deus Todo-Poderoso pode fazer na minha vida e na sua vida. E como que nós acessamos? Através da oração. Como eu disse, nós vamos compartilhar aqui alguns textos que falam bem claro. E aqui Tiago 5, está assim, Tiago 5,13, por favor. 5,13. Vamos lá, irmãos. Então, tudo no que diz respeito à igreja é na base da oração. E aqui, Tiago 5, já preguei essa mensagem aqui também algumas vezes. E nós vamos ver que
está falando aqui para a igreja. Está falando aqui para aqueles que deram continuidade, daqueles que acreditaram, daqueles que receberam a mensagem do Evangelho e assim continuaram espalhando até chegar a mim, chegar até você. E aqui diz assim: está alguém entre vós aflito, ou com problemas, ou com dificuldades? Ore. Está alguém contente, feliz, alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, irmãos, aqui, essa mensagem bem clara aqui de Tiago, está nos falando aqui, nos dando uma direção sobre o poder da oração. Eu não sei se na sua Bíblia vai estar escrito dessa forma, mas aqui vai estar escrito a oração da fé. Eu tenho uma tradução lá também que está o poder da oração. E de fato a oração ela tem poder. A oração ela tem sim o poder de mover algo sobrenatural, de mudar e transformar a nossa vida. E a oração, irmãos, ninguém pode impedir ela. Ninguém pode te impedir de você orar por alguém ou por algo. Você pode chegar em um lugar e você ser impedido de entrar. Você pode chegar num lugar e eles falaram aqui você não entra, mas ninguém pode impedir a sua oração de chegar até lá. Então a oração ela tem poder. E nós vamos ver que Jesus deixa esse exemplo ali quando ele curou pessoas que ele nem precisou de ir lá. E aí você vai dizer: pastor, mas é Jesus. Sim, mas esse Jesus deixou esse mesmo poder, essa mesma autoridade para mim e para você. Está contido lá na palavra dele, Lucas 9. Ali o Senhor chama os discípulos e designa eles ali e libera poder sobre a vida deles para que eles pudessem curar os enfermos, expulsar os demônios e ali anunciar a palavra do Evangelho. Então a mesma mensagem, o mesmo poder foi liberado para a minha vida e para a sua vida também. Só que por que às vezes nós não fazemos uso de tal? Por que hoje em dia, irmãos, nós não vemos mais os milagres como antigamente nós víamos? Eu não sei aqui se vai ter pessoas que vai lembrar, mas existe, né? A igreja que tem ali, fugiu o nome aqui, Deus e Amor. E tinha ali o seu líder, pastor Davi Miranda, e ele era conhecido por algo, uma marca registrada. A quantidade de amuleta, a quantidade de andador, a quantidade de aparelho auditivo que tinha naquele lugar, sabe por quê? As pessoas iam lá e eram curadas pelo poder de Jesus. Por que isso? Porque aquele homem acreditava, porque aquele homem não tinha medo de orar por cura, porque aquele homem não tinha medo de anunciar e falar, sabe por quê? No coração dele ele tinha certeza: Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. E sabe por que ele fazia? Porque ele sabia, porque Jesus tinha encontrado ele também. Então, irmãos, ele viveu, ele experimentou, então para ele não era difícil dele falar. Mas nós vamos ver que hoje em dia não se vê mais tantos milagres. Não vemos mais pessoas tendo a sua fé movimentada. Tem coisas, irmãos, que é por natural, é por médico mesmo ir lá e resolver. E médico é instituído por Deus, amém, irmão? Porque também não vamos ser ignorantes também. Aí eu vou orar aqui, não vou tomar mais remédio. Eu vou orar aqui, vou cortar meu tratamento. Não, você não é médico. Jesus curava o leproso e falava: vá lá para te conferir se está tudo certinho. Sabe o que é isso? Respeitar a autoridade. Pastor não é médico. De chegar e falar: Wender, a partir de hoje você não vai usar óculos mais. Larga o óculos. Olha o Wender batendo cabeça para tudo que é lado aí. Às vezes isso é algo que ele vai ter que conviver pro resto da vida. É normal, é comum. Então, irmãos, nós precisamos de entender por que hoje nós não vemos milagres sobrenaturais no nosso meio. Porque nós infelizmente não estamos tirando tanto tempo para falar com o Senhor e ouvir Ele falar para mim, para você falar: vai lá e fala para aquele homem, vai lá e fala para aquela mulher que eu vou curar ele, que eu tenho o poder de colocar ele de pé agora, se ele crê em mim. Por que dentro dos templos hoje, nos cultos, não se vemos mais tantos milagres? Irmãos, eu tenho algo comigo que eu carrego tem muitos anos, de experiências que eu já tive no que diz respeito de Deus curar pessoas.
E me lembrei de uma que agora, a minha mãe e a irmã Silvana também vai lembrar, porque as duas estavam comigo lá no dia lá. Nós estávamos certa vez na casa de uma mulher orando. Chamaram a gente lá para orar na casa de uma mulher. E aí minha mãe, a gente era da época lá da quadrangular, minha mãe falou: seu Washington, não tem ninguém lá para ir com nós não. Vai ter que ser o seu Flávio. Vamos lá, ué. Vamos lá, eu vou com vocês. Vamos lá. E nós estávamos orando na casa lá de uma mulher. E ali, depois chegou uma outra mulher lá, que era mãe desse rapaz. Falou assim: depois que vocês saírem daqui, vocês vão lá na minha casa e vocês oram lá para o meu filho? E não falou qual era a situação do filho. Falou: vocês vão lá e oram lá para o meu filho? Falei: claro, vamos lá. E ali nós oramos ali, irmão, e como diz o outro, o pau quebrou, o diabo manifestou, nós mandou ele embora em nome de Jesus. O negócio lá rupiou, mas no final, como sempre, né? Jesus, vencedor de tudo e todas as coisas, né, irmão? Partimos lá para a casa da mulher. Chegamos lá, ela abriu a porta e nós entramos. Eu falei assim: cadê o rapaz? Olha ele deitado aí. Falei, olhei, ele estava com um físico tão debilitado que eu não conseguia enxergar ele deitado no sofá. Só para você entender, de tão seco que ele estava. Chama Gustavo, não esqueço o nome dele. Aí, irmãos, estava lá, deitado, faceado com o sofá, de tão debilitado que aquele rapaz estava. Eu olhei aquele negócio assim e falei: sangue de Jesus. O que aconteceu com esse menino? E a mãe dele começou a contar a história. Falou que o Gustavo teve uma decepção amorosa, teve um problema lá no seu relacionamento. Olha, para vocês entenderem a gravidade que é as coisas. Não tem como a gente desprezar, falar: não, pastor espiritualiza tudo. Tome muito cuidado com essa conversinha de que vocês espiritualizam tudo. Eu prefiro espiritualizar tudo do que deixar de uma forma de eu carnalizar tudo e acabar caindo do cavalo. E aí, irmãos, ele teve uma decepção e esse rapaz proviu sustento para dentro da sua casa. Rapaz forte, rapaz trabalhava, rapaz tinha sua vida toda normal, comum. Começou a definhar, entrou em depressão, foi parando, até chegar naquele ponto que ele não tinha força nem para se levantar. Estava usando fralda geriátrica, alimentando porque levavam comida na boca dele quando comia. E ali, irmãos, nós estávamos ali, começamos a conversar ali com aquele rapaz, e ele muito fraco, você via que ele conseguia ouvir, mas ele não conseguia falar de tão fraco. E ali nós começamos a conversar. Eu falei: Gustavo, começamos a pregar para ele ali eu fiz o apelo ali para ele ali, ele aceitou Jesus, oramos por ele, mas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: fala com ele para levantar. Aí eu, não, isso é coisa de mim, não vou fazer isso não, vou passar vergonha aqui não, mas não vou mesmo. Aí de novo, fala para ele levantar. Aí, na época eu tinha um restinho de cabelo, cocei, falei: Gustavo, você crê que Jesus pode curar? Se você estiver entendendo, você está entendendo o que eu estou te falando, você vai apertando minha mão. Então é o seguinte, Gustavo, em nome de Jesus, vamos levantar? Está minha mãe e a Silvana aqui. O que aconteceu? Levantou e andou. Isso é normal, irmão? Só que para a gente sabe por quê? Eu não estou falando isso aqui para fazer alvoroço, não. Porque quando a gente ouve algo assim, irmãos, o nosso coração, ele se agita de tal forma, de tal maneira, que nós não conseguimos nos conter. A alegria, ela estampa na nossa cara, no nosso rosto, irmãos. Só que as pessoas às vezes acham que isso é normal. E aí, irmãos, Gustavo foi lá, começamos a caminhar, levamos ele para a igreja algumas vezes. Só que aí depois nós fomos proibidos de levar o Gustavo para a igreja. Proibiram a gente de levar ele. E a gente tem que respeitar. A partir de hoje não precisa levar o Gustavo mais não, que vai começar a ir comigo lá para a igreja e tal. Deus abençoe, é importante é o Gustavo ir. Só sei que por algumas vezes eu passava lá, e na época era o Gamela, não era o Rede Mania. Eu passava lá e vi o Gustavo encostadinho no portão, fortinho, revigorado. Eu olhava assim, cheguei a cumprimentar ele, ele me viu, outras vezes ele não viu, mas estava lá o milagre incontestável, que ninguém podia falar nada contrário. Irmãos, então,
dentre tantos outros que eu já experimentei, que eu já vivenciei. Então eu não tenho medo de orar por cura, sabe? Porque que eu sei que não é eu que vou curar, é Jesus, se Ele quiser. Sabe o que é isso, pastor? Como assim que se Ele quiser? Sim, irmãos, deixa eu te falar para você um negócio, é se Ele quiser mesmo. O propósito maior de Jesus veio e foi para ficar curando, não é? O propósito maior de Jesus não era para cura, era para quê? Trazer a mensagem da salvação, e no meio daquilo ali Ele tinha compaixão, e vendo a fé das pessoas Ele as curava. Porque a pessoa ser curada não é sinônimo dela estar entregue para Cristo. A pessoa receber a cura não é dizendo que recebi a cura de Jesus, agora eu vou seguir, agora eu estou firme. E infelizmente não é bem assim que funciona. E a Bíblia vai dizer lá em Marcos 9, se eu não me engano, que é melhor, se o seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se o teu braço te faz pecar, arranca ele fora. É melhor você entrar no céu faltando uma dessas partes do que você ir para o inferno na sua totalidade e com o seu corpo todo inteiro. O que é que isso quer dizer? Tem pessoas, irmãos, que não vão serem curadas no seu físico. Tem pessoas que não vão ser curadas de enfermidade no seu físico, elas vão carregar aquilo pelo resto da sua vida, mas elas vão ter encontro com Jesus, e dentro da sua alma, do seu ser, elas têm convicção da salvação. Então se ela está andando, ela está feliz. Se ela está deitada, ela está feliz. Se ela está com dinheiro, ela está feliz. Se ela está pobre, ela está feliz. Então, irmãos, não se trata disso. Tem pessoas que infelizmente, se elas serem curadas, elas vão ficar pior do que elas eram antes. O que é isso, pastor? Tinha um rapazinho no Caxias, estava de cadeira de roda, não andava mais. Ele andava, aconteceu com ele negócio lá, parece que ele tomou um tiro, e ele fez. Marcelão conhece, Marcelão? Bom que eu estou cheio de testemunha aqui hoje, ó. E aí, irmãos, rapazinho andava, tomou o tiro, ficou da cadeira de roda, né, Marcelão? Certa vez estava tendo um culto lá na igreja lá na Caxias, e eles pegaram esse rapazinho e levaram ele lá para o culto. Você quer ir? Quero. Estava abalado, estava com o coração macio, mediante a situação que estava, choroso. Isso não é vida. Claro que não é. Estava com o coração mole, como diz o outro. Rapazinho foi lá, irmão. Pastor, prega daqui, prega de lá. Olhou para ele e falou: esse rapaz da cadeira de roda aí vai levantar e vai andar. Todo mundo já dá aquele choque. Será que vai? Todo mundo já começa a filmar para ver se o pastor vai passar vergonha, o que vai acontecer no desfecho do negócio. Na fritada dos ovos, né, Marcelo? O rapaz levantou e andou. Foi curado. Mas, irmão, depois que ele voltou, pôr as pernas no chão, virou o cão. O bicho era tentado e ficou pior 10 vezes mais. Hoje eu não sei mais como que está. Voltou para a cadeira de roda de novo, Marcelão. Olha aí, você vê. Aí, irmão. Notícia quentinha aí, recebemos agora. Primeira mão. Nem sabia. Olha aí para você ver. Você está entendendo? Aí eu te falo, irmãos, que isso, pastor? Melhor o cara ficar lá e ter a salvação do que ficar em pé e ficar do jeito que estava. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos entender. Tem coisas no físico que Deus não vai curar. Mas tem coisas que, se preciso for, para avivar a sua fé e Ele ter o seu coração, Ele faz. Teve pessoas que foram curadas e quiseram seguir a Jesus. Teve pessoas que foram curadas, eu estou de boa, meteu o pé, vazou fora. Mas o que Jesus quer que eu e você entenda é: Ele cura por compaixão. Ele não é obrigado a curar ninguém. Eu gosto de deixar isso muito claro, irmãos. Porque senão às vezes a gente aí, pastor falou de curar, aí continua do mesmo jeito. Não é obrigação minha curar ninguém. Eu oro. Se a pessoa também tiver. Agora outra coisa. A pessoa está enferma. Você tem fé que você vai ser curado? Não, não tem não. Eu não vou nem orar. Eu vou nem orar. Se o camarada não tem fé, para ele mesmo acreditar que Jesus pode fazer, e sem fé é impossível. Então pronto. Não é eu. Pastor, nossa, o que é isso, pastor? O cara falou que não tem fé, você não vai orar. Ora para ele ter fé, irmão. Tem coisas que não compete a mim, não compete a você. Então, irmãos, nós vamos ver que tudo por meio da oração. Irmãos, dentre tantas outras experiências maravilhosas
que o Senhor me permitiu participar, que isso alegra o meu coração, e eu falo: Senhor, se o Senhor manda, eu vou e falo, eu faço, porque é o Senhor. E aqui, irmãos, nós vamos ver aqui nesse texto, o poder da oração manifesta sobrenatural na terra. E aqui nós vamos ver que ele fala assim, para nós, para a igreja: está alguém entre vós com dificuldade? Está alguém com problema? Ore. E essa dificuldade aqui, irmãos, nós podemos aqui abrir um leque aqui, vamos pegar assim para ficar mais fácil, vamos simplificar, e aí a gente vai ver no que aquilo que a gente encaixa, né, que depois nós vamos orar aqui. Irmãos, dificuldades, todo mundo aqui tem dificuldade de alguma coisa ou de algo, não tem ninguém aqui que não tenha dificuldade. Agora uma coisa, você precisa respeitar a dificuldade do seu irmão. O que é isso, pastor? Porque nesse texto aqui ele nos instrui da gente conversar, da gente confessar as coisas uns para os outros, e às vezes nós vamos ter essa liberdade, e às vezes você vai falar para o seu irmão da sua dificuldade e vai rir na sua cara. Respeita a dificuldade do seu irmão. Fala: a minha dificuldade, não despreza. Estamos entendidos? Às vezes a pessoa vai falar, vou dar um exemplo aqui, eu sou péssimo com o aplicativo, não tenho a manha desse negócio, eu começo a suar, desce suor na careca, nas pernas, eu detesto, eu não tenho paciência para isso. Agora tem pessoas que pegam isso aqui, é totalmente tecnológico, vai falar: que é isso, você nessa época agora, toma vergonha de sua cara. Não despreza a minha dificuldade, eu tenho ela, por isso que eu peço ajuda e não tenho vergonha não. Então, irmãos, não despreze a dificuldade do seu irmão, que às vezes que aquilo que para você não é dificuldade, para ele é, e a sua. Verdade é, todos nós temos dificuldade. E essa dificuldade aqui, como eu disse, nós podemos abrir aqui e podemos explanar vícios. Tem pessoas que têm dificuldade com vício, irmão. E quando eu falo vício, isso aqui entra tudo, tá? Porque quando nós falamos de vício, então logo a nossa mente já se arremete para o vício da cachaça, para o vício da droga. Mas, irmãos, tem tantas outras coisas que as pessoas são viciadas, que elas estão presas. E a pessoa que ela é viciada, ela está presa a algo ou alguém. Então, irmãos, a pessoa ela é viciada tem problemas com vício. Como eu disse, esse vício aqui pode ser de bebidas, pode ser de drogas, pode ser de pornografia, pode ser o vício aí do século agora, misericórdia, está amarrado no nome de Jesus, que é esse das plataformas digital aí, que é do joguinho, que é do tigrinho, que é do free fry, que é não sei o que é, que está arrebentando com casa, está arrebentando com família, está pegando uns camaradas que era para ser homem, me perdoe, me desculpe o que eu vou falar, um monte de menino, moleque, por causa do jogo, gastando dinheiro de dentro de casa com aquilo que não é pão. Trabalhando o mês todo, suando, o cara é honesto, o cara é trabalhador, vai lá e pega tudo e entrega lá no tigrinho lá, o tigrinho só engordando, e você só ficando sem dinheiro. Aí, irmãos, fica desesperado. Da mesma forma, tem pessoas que têm problemas com o vício da bebida. A pessoa até fala: eu quero parar, mas tem hora que não está conseguindo. Das drogas, vício dos jogos, seja qual vício for. E aqui a palavra fala: tem alguém com problema? Irmão, você entende que isso é um problema, sim ou não? Então está aqui, o que a palavra fala? Ore. Só que aí nós vamos para um outro porém aqui também. Orar, oração, orar e agir, ação, muito bom. Orar, oração, orar e ação. O que eu preciso fazer? Eu tenho dificuldades com vício. Pastor, vamos orar aqui. Eu vou orar pela sua vida. E eu creio que em nome de Jesus, Jesus pode te limpar por completo. Amém, irmão? Só que Jesus não faz amnésia em ninguém não, tá? Não caia nessa. A pessoa era viciada, esqueci que eu era viciada. Você era viciado? Eu não, me respeita. Não existe isso. Não existe. Irmão, se há alguém que faz isso, eu vou te falar com você: Deus tem poder? Tem, mas Deus não é Deus que faz isso, porque Deus ele tem os processos dele de fazer. Ele tem poder para fazer? Tem, mas nesse caso, irmão, Deus não dá amnésia em ninguém não. Então, irmãos, nessa aí, eu não me lembro mais que eu era viciado. Vai lembrar também da agita que tinha, não vai pagar os outros. Irmão, esqueci foi de tudo. Esqueci de tudo. Então, irmãos, nós vamos lá, nós vamos orar. E eu creio que se você tiver fé, e pelo poder da palavra aqui do Senhor, você vai ser livre desse problema, dessa dificuldade que você tem. Só que qual o plano de ação? Espera aí, o viciado, vamos lá primeiro, da bebida.
O camarada sabe que se ele passar na frente do boteco, ou se ele estiver numa roda de bar, numa mesa, na onde que as pessoas estão bebendo, ele vai cair. Aí eu vou te falar qual é o seu negócio: vaza fora daí. Eu posso orar o tanto que for, a igreja pode orar o tanto que for, deixa eu ir lá ver se eu estou forte. Não vai não que você vai cair, irmão. Não vai não que você vai cair, porque essa questão de vício tem a questão espiritual, mas tem a questão física também. De tanto tempo a pessoa usar, de tanto tempo a pessoa ter aquela prática, o corpo, o organismo entende que ele precisa daquilo. Você já viu pessoas que às vezes estão tremendo, enquanto ela não toma uma dose de cachaça, ela não consegue nem trabalhar. O camarada está aqui, tomou uma dose, igual aquele, aí chegou o combustível certo, está normal. Irmãos, você acha que a pessoa fica feliz com aquilo ali? Ela não fica. Ela sabe que aquilo está arrebentando com a vida dela, e às vezes ela não sabe como sair. Mas a solução hoje para você veio. Se você está nessa prática, sabe qual é? Jesus Cristo pode te limpar, e nós aqui como igreja vamos orar pela sua vida, e você vai ser limpo em nome de Jesus. As drogas também é a mesma coisa. Irmãos, a boca de fumo, a biqueira, vai estar lá no mesmo lugar. Você que tem que fugir de lá, você que tem que mudar a sua rota. A oração vai te limpar, mas é a sua oração, a sua ação que vai te livrar. Então preste muita atenção nisso. Deus pode fazer na sua vida, mas Ele não vai tirar de mim, Ele não vai tirar de você, Ele não vai eximir de mim, de você, as nossas responsabilidades. Lembra do que eu falei aqui anteriormente, esse negócio de esqueceu que usa droga? Conversa. Não tem isso. Isso, irmãos, não existe isso. Sabe por quê, irmãos? É negar a si mesmo. A sua carne quer, mas você tem que mostrar para ela que quem manda não é ela. Quem manda é o Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida e na sua vida. A sua carne quer, mas eu não vou deixar minha carne me vencer. Então, irmão, você precisa de ter essa ação. Essa ação é, vaza fora. A pessoa viciada em pornografia, Jesus pode te limpar você aqui hoje. Jesus pode tirar esse desejo terrível da sua vida, que está destruindo você, está destruindo o seu casamento, está destruindo a sua vida. Só que qual que é o plano de ação? Para de assistir a porcariada. É o celular? Tira os aplicativos. É na televisão? Desinstala. Aí eu vou deixar aqui para ver que eu tenho controle. Não vai nessa não, que tu vai cair, irmão. Estou te falando com você, eu estou te afirmando. Sabe, irmãos, eu na época que eu parei de tomar os grosop, que eu parei de beber, eu tive que sair fora, irmão. Mas Deus foi tão bom comigo, que um dia eu orei, irmão, com tanta força, com tanta fé, que eu pedi a Deus para me ter nojo do trem. Isso aí é verdade, tá, irmão? Isso aí não é mentira, não. O trem da amnésia é, mas o de dar nojo não é mentira, não. Irmão, falei, Deus, eu tenho que tomar nojo desse trem, porque, meu Deus, porque se eu estiver em algum lugar, tem hora isso vai acontecer, que tiver, como é que vai ser? Irmão, um dia eu estava, não lembro aonde, alguém abriu uma cerveja perto de mim, eu saí, tive que caçar um lugar lá para mim, passei mal na hora. Falei, Jesus, o Senhor é bom demais, o Senhor é 10. Então, irmãos, plano de ação. Foge. É revista que tem em casa? Nem sei se existe isso ainda mais, mas se tem, joga fora, bota fogo. Sabe, irmãos, é conversinhas no WhatsApp que te incita a isso. Grupos de conversa, vaza fora. Hoje, oportunidade para você trair, tem demais. E quando eu falo de trair, não é só até chegar no físico, não. Irmãos, a palavra de Deus é tão clara, que hoje fala que na nova aliança, o pessoal fala, não, na velha aliança se traiu, matava. Pegava a pessoa era morta. Agora, na nova aliança se você olhou, você já adulterou, já pecou. Se eu olhar para uma mulher com um olhar malicioso, eu já adulterei contra minha esposa, irmão. O negócio não é brinquedo, não, é mais sério que a gente imagina. Então, quando o cara está vendo um videozinho daquele, você está adulterando. Se você é casado, eu tenho que te falar isso. Você está adulterando contra a sua esposa. Então, você precisa consertar isso e alinhar a sua vida e tirar isso da sua vida. Então, irmãos, tem que aniquilar, tem que tirar, tem que acabar com isso. Tem que sair fora. Não pode ficar de que, eu consigo. Então, qual que é o plano de ação? Elimina, tira fora, aniquila, arranca da sua vida por completo, porque isso vai te destruir, isso vai te arrebentar com você. E verdade é, irmãos, que nada fica oculto, nada fica debaixo do pano, nada fica.
tem um trem que está estourado, não tem nem como, né? Não vê que está nas redes sociais. É do camarada lá no show, lá de um cara lá, estava traindo a esposa. Lá eles têm uma hora lá do show que eles passam lá um negócio no telão. Literalmente aquele lá foi exposto no telão, tá? O cara traindo a esposa, lá deve ter falado: amor, vou trabalhar hoje até mais tarde. A mulher: meu marido é trabalhador demais. O homem que trabalha, está fazendo hora extra. Aí tá lá no show lá, felizinho, o telão, puf, na cara dele. E você sabe o que o cara está fazendo? Falou que ainda vai processar o Coldplay, porque ele acabou com a minha vida, acabou com o meu casamento. Foi o Coldplay que acabou com o casamento dele? Haha, foi. Então, irmãos, nada fique oculto, irmão. Está aí na cara. Uma hora ou outra a casa vai cair. Então, irmão, se arrepende e deixa. A palavra de Deus fala: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia e graça. Se arrepende e deixa. Se você chegar, tiver que alinhar, pedir ajuda, irmão, peça ajuda. Isso também faz parte do plano de ação. Pastor, eu estou querendo parar de beber, estou querendo parar de usar droga, como que eu faço? Vamos conversar, nós temos um plano de ação para você. Pastor, sobre a questão que o senhor falou, eu estou tendo essa dificuldade, eu estou assistindo, vamos lá, vamos para o plano de ação. Nós estamos aqui para te ajudar. Não, nós estamos para te ajudar, não para te condenar, é para te julgar. Lembra que eu falei? Respeita a dificuldade do outro. Irmãos, vida conjugal. Tem pessoas que têm dificuldade conjugal. Está tendo problema com o esposo, está tendo problema com a esposa. Não está tendo mais alegria no casamento. Não está tendo paz. Não está tendo verdade. Não está tendo cumplicidade. Não está tendo diálogo. Não está tendo verdade. E com isso lá está todo desestabilizado. A família está toda bagunçada, porque a base está bagunçada. Então, irmãos, tem pessoas que estão com problemas conjugal. Essa é a sua dificuldade. E quando fala questão conjugal, irmão, isso aqui abre todo o leque também. Sabe, irmãos, igual eu falei, de às vezes não está tendo diálogo, não está tendo respeito. Mulher não está respeitando marido, marido não está respeitando mulher. Está uma bagunça, irmãos, isso precisa ser alinhado. Plano de ação. Ter conversa difícil. Ninguém quer ter conversa difícil. É sentar e fazer o quê? Vamos alinhar aqui. Vamos chegar numa conclusão aqui. O que está acontecendo que nós estamos brigando tanto? É o que é? É problema financeiro? É problema de quê que está acontecendo? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Sentar, olhar, olho a olho e falar: opa, vamos resolver. Sabe por quê, irmãos? Às vezes é um ajustezinho que tem que dar, que está fazendo o negócio rodar errado. Às vezes, irmãos, chegar, sentar e ter a conversa difícil, falar: fala comigo, meu amor, o que está pegando? O que está acontecendo? Por que você está me dando tanta pedrada? Você dá um bom dia, parece que está chegando assim, pá, dando um tapa na cara um do outro. Bom dia só se for para você, para mim não. Isso quando tem um bom dia, uma brigaiada, sabe, um espírito de contenda. Senta, resolve e alinha. Esse é o plano de ação. A sua dificuldade está sendo a sua vida conjugal. Ei, vamos orar. Deus vai entrar e vai te dar a direção. Mas quem vai ter que sentar e conversar e resolver o BO é você. A ação é essa. Deus vai te dar a direção. Deus vai te mostrar, e Ele pode fazer isso, às vezes o que está gerando esse impasse, o que está gerando essa confusão, essa contenda. Mas quem que vai ter que sentar lá no sofá ou na sala, ou se você vai pagar uma passagem para vocês ir para um resort, seja lá o que for que vocês vão fazer, aí é com vocês. É vocês que vai ter que fazer, meu filho. Sentar, se alinhar, consertar. Não é Jesus que vai sentar na cadeira lá não, Ele vai estar com vocês, tá? Ele não abandona não, tá? Nem em momentos difíceis, tá? Pode ficar tranquilo. Então, irmãos, Jesus vai estar lá. Precisa de resolver. Sua dificuldade está sendo problema financeiro. Dinheiro não está dando para nada. Não sabe para onde que o dinheiro está indo, irmão. Tem hora que não sobra para comer nem um cachorro quente, misericórdia. Às vezes sua dificuldade está sendo isso. Fala: meu Deus do céu. Isso também tem hora que na vida conjugal também, irmãos, desequilíbrio financeiro traz um BO, isso gera briga demais, tá? Gera briga. E aí, irmãos, às vezes o seu problema, a sua dificuldade é problema financeiro. Às vezes você não está sabendo administrar o que está vindo na sua mão, está fazendo de forma errada, por isso você não está vendo o fruto. Fala comigo assim: semente é para plantar, não para comer. Às vezes é isso que você está fazendo, você está comendo a semente. Está comendo a semente.
Irmãos, para você obter uma safra gigantesca, você tem que semear. Aquela semente que você vai semear, aquilo que você vai plantar, se você for olhar e falar, nossa, aqui dá para me comer 2 meses, eu não vou semear isso aqui não. Só que se você semear, você não vai comer só 2 meses, você vai comer 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos para lá. Você está entendendo, irmão? Isso também podemos aplicar também na questão no que diz respeito a você ser desprendido e semear na igreja. E aqui o que eu estou falando, irmãos, aqui na sua vida, às vezes você está descompensado, gastando mais do que ganha. O camarada ganha 2.000, faz dívida todo mês de 7 e fala, para onde está indo meu dinheiro? Uai, para onde? Eu não sei onde você está arrumando os outros 5 para você pagar. Isso não precisa entender, você tem que mostrar para nós. Ganha 2, faz dívida de 7. Para onde? Quem está arrumando os outros 5? Não, tem que entender isso aí. Então, irmãos, às vezes o seu problema, a sua dificuldade está sendo financeira. Nós vamos orar, Deus vai te dar direção, mas você tem que ter o plano de ação. Primeira coisa, se você ganha 2.000, para de gastar 3, para de gastar 4. Se você não tem a manha de administrar, confia em quem tem. Irmãos, lá em casa, quem administra tudo que vem de valor é a Carol. Eu vou lá e capto o recurso. A Carol que vai lá. Eu sou mais gastador do que ela, tá? Sou mais gastador do que ela. Então, irmãos, eu entendi que a minha esposa, ela é a minha ajudadora, ela é a mulher sábia. Irmãos, eu não estou aqui para entrar dentro da vida de ninguém, nem tenho essa autonomia. Mas eu, para mim, dentro da minha casa, consigo adotar o regime de meu dinheiro, dinheiro da minha esposa. Esse dinheiro aqui é meu, você não mexe. Esse aqui é seu. Pronto para lá, minha obrigação aqui é essa. Não, irmãos, lá em casa, lá, eu falo com a Carol, ela está ali, falo, Carol, que ela, eu estou querendo comprar isso, minha filha, você sabe, se tem um dinheiro aí, compra, é seu, usa. Na minha casa, no meu casamento, eu não adotei e não adoto esse regime de meu dinheiro. Não, irmãos, nós somos uma só carne, então o que é meu é dela, e pronto, acabou. Aí fica aí um conselho para você, tá, irmão? Às vezes o problema que você está tendo dentro de casa pode ser por causa disso, sabia? Às vezes você tem do lado lá uma exímia administradora, que vai administrar o dinheirinho que você ganha lá, tão suado, que vai fazer o negócio prosperar. Irmãos, e mulher, vocês mulheres aí, ó, vocês têm um dom. Tem gente que fala, a mulher é gastadeira, que não sei o quê. Irmãos, vocês têm que usufruir mesmo. Mas vocês têm um dom de administrar. Sabe, irmão, você não pode deixar isso virar uma bagunça na sua vida, porque se também deixar o negócio, vai ladeira abaixo. Irmãos, tem hora que mulher consegue juntar uns valores lá, que você fala, se eu estou precisando de tanto aqui, como é que eu vou fazer aqui? Não, eu tenho aqui, ué. Olha o dinheiro aí, ó. Está na conta, vai lá, paga lá, usa lá. Irmãos, a mulher tem essa facilidade, ela é a sua ajudadora, não a sua inimiga. Então, às vezes, o problema que você está tendo na sua casa aí, ou o problema financeiro que você está tendo, às vezes pode ser por causa disso, a descompensação, como eu disse. Nós podemos orar, mas você tem que ter a sua ação. Primeira coisa, como eu disse, para de gastar dinheiro à toa. Para de gastar mais do que você ganha. Se você faz isso, você vai viver a vida toda enrolado. Sabe por quê? Se no mês você fez R$10 a mais do que você ganha, no outro mês vai ser 20, depois no outro 30, 40, 50 e assim por diante vai. Você está vendo onde que está o rombo, aonde que está o seu déficit financeiro? Ah, gastei agora, hein? Déficit financeiro. Então, às vezes o problema está aí, irmãos. É de equilibrar, de ajustar as coisas. Irmãos, tem pessoas que têm problema, têm dificuldade na sua vida profissional. O camarada, às vezes, até hoje não sabe nem o que ele quer ser da vida. Irmãos, isso é normal, isso é comum quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente muda de profissão, muda de sonho. Você vê um carro de bombeiro, você quer ser bombeiro. Você vê uma viatura, você quer ser polícia. Você vê um coletor, você quer virar um coletor. E aí por diante vai. Isso é normal na nossa fase de criança. Hoje tem camarada de 30 anos aí, 20 e tantos anos, que está nessa aí até hoje. Eu falo que é a síndrome de Cleo. Quem tem criança aí sabe. Isso é um desenho que tem, que todo dia ela quer ser uma coisa. As pessoas estão do mesmo jeito. Hoje eu quero ser empreendedor. Ah, hoje eu não quero ser mais não. Ah não, cara, está dando muito dinheiro ser influencer. Ah, eu vou ser influencer. Ah, está dando muito dinheiro. Não sabe o que quer ser da vida.
Às vezes sua dificuldade é problema profissional, ou às vezes está num lugar que já não está dando mais, não está compatível também com aquilo que você quer viver. É hora de vazar fora, se lá não tem mais como avançar, não tem como ganhar mais lá, tem que vazar fora. E às vezes também isso aqui entra, às vezes o problema financeiro que você está tendo. Está precisando de gastar mais, e não é de luxúria, não é de ostentação, é que precisa mesmo, e o salário não está dando, às vezes é hora de você vazar fora de onde você está. Mas tem medo. Não é fácil tomar uma decisão. Não é, irmão. Não é fácil você tomar uma decisão, mas tem hora que é preciso. Ou senão você vai se ajustar dentro daquilo e vai viver daquele jeito pro resto da vida. Agora, quer avançar, quer progredir, já entendeu que aquele lugar está te sufocando, não é mais para você, não tenha medo, vai com tudo, mas não vai sem orar. A diferença vai ser essa, irmão. Você vai estar indo orado. Uma coisa é você fazer assim, eu vou meter o pé aqui, vou fazer, vai na loucura. Não, você vai orar antes, e Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar um norte para você poder tomar a decisão. Nossa, isso é bom, hein? Ao vivo é bom. Olha só, você precisa ter esse plano de ação. Vai orado, irmão. Senhor, eu não estou aguentando mais esse lugar aqui não, Jesus, o que está acontecendo comigo? Senhor, que eu vou ter mais promoção nesse lugar. Agora é o seguinte também, quer ter promoção no lugar, você preparou para você estar naquele cargo lá? Quer virar gerente de uma multinacional, você precisa de ter pelo menos uma formação X, não fez, você acha que Jesus vai te colocar, sei lá, eu não sei se vou derrubar você do cavalinho, mas não vai colocar, irmão. Pode fazer isso? Deus pode? Tem poder? Tem, porque é tudo dele. Mas deixa eu te falar, Deus não pula as etapas, Deus não pula os processos que precisam ser feitos. Porque isso se aplica para quem é crente e quem não é crente, irmão. Se você estudou, você correu atrás. Irmãos, falei isso aqui um dia. Você pode pegar um satanista, um ateu. Se o cara levantou de manhã, trabalhou, foi honesto, juntou o dinheirinho, ele vai prosperar. Você pode pegar um cara, Deus, se ele não tiver controle financeiro, ele vai viver sempre no zero. Não se trata disso, o sol nasce para todos. Isso não diz respeito à questão de salvação. É totalmente diferente. Quer ser salvo, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, irmãos, profissional. Tem pessoas que a dificuldade dela é profissional. Irmãos, tem pessoas que têm a dificuldade da parte espiritual. Como assim, pastor? Irmãos, é difícil para ele orar. Às vezes ele está ouvindo isso aqui tudo, falando, não, pastor, mas é tão difícil, pastor. É tão difícil ter uma vida de oração. E eu tenho que concordar com você, não é fácil, mas também não é impossível. Não é fácil. Sabe, tem pessoas que a dificuldade dela é a vida espiritual. Pastor, eu não consigo ler Bíblia. Pastor, eu consigo mesmo ver os videozinhos aí 1h30, 2 horas, mas quando eu pego a Bíblia para me ler um texto, me dá sono, me dá dor de cabeça, me dá dor de ouvido, me dá fome, me dá um monte de trem. Eu não aguento, eu já não estou vendo mais nada. Eu começo, o pastor pegou uma Bíblia para me ler, eu dou TDAH, eu já deixo para lá, já estou mexendo no lixo lá fora, daqui a pouco eu já estou tomando banho, estou lavando vazia. Sabe, irmão? É só BO um atrás do outro. E aí, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade de congregar. Tem pessoas, irmãos, que têm dificuldade disso aqui, ó. E a pastora Natália abriu esse culto aqui, ela falou sobre isso. Não tem como viver o evangelho sem relacionamento. Não tem como viver isso aqui sem relacionamento, é impossível. Sabe, irmãos, tem pessoas que querem ser um lobo solitário até que ela precisa de algo ou de alguém. Quero ser um lobo solitário, o bicho pegou, vai pedir ajuda, então você não é lobo solitário não, meu filho. Minha filha também. Então, irmãos, nós precisamos entender, tem pessoas que têm dificuldade de congregar. Não, congregar é difícil demais, é cheio de gente lá. Eu vou estar para dentro de uma bolha, então. Aonde que não tem gente, pelo amor de Deus? E se tiver um lugar onde que não tem gente, me fala que eu não vou passar nem na porta, porque eu não consigo viver sem isso aqui, irmão. Eu mexo com gente o dia inteiro. Nós, ser humanos, somos complicados. Eu não congrego não, porque a igreja, as pessoas lá são complicadas. Tem muitas pessoas lá que é hipócrita, o que fala lá não vive. Seja bem-vindo, tem lugar para você aqui também. Aqui nós estamos todo mundo na mesma pegada, todo mundo peca, todo mundo erra, nós carecemos, depende da misericórdia de Jesus na nossa vida. Tem pessoas que têm dificuldade, irmão, de ter fé. Ela está
tão arrebentada na vida, já foi tão machucada de tudo que é tipo de forma, que sofreu humilhação, que ela já não tem nem fé mais. A gente está falando aqui, e às vezes ela está em algumas dessas situações, ela fala, eu não tenho fé que isso muda mais não, eu já estou entregue a isso aí. Não, meu querido, você não está entregue não. Ei, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história, hoje, agora, basta você crer. Irmãos, Jesus um dia deparou com um homem, que o seu filho sofria de um ataque, lá que ele estava, ele caía para o chão afora, começava a espumar a boca, tinha hora que caía dentro da água, caía dentro do fogo, e aquele homem um dia conseguiu chegar até Jesus, e levou aquele filho dele, ele falou, Jesus, meu filho acontece isso e isso aqui, cura ele. Aí Jesus olhou para ele assim e falou assim, você acredita que eu posso, eu estou encurtando o texto, tá? Você crê que eu posso curar seu filho? Olha a sinceridade daquele homem, ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Olha para você ver a hombridade, a sinceridade daquele homem. Ele poderia muito bem falar assim, da boca para fora, não, acredito. Da mesma forma que às vezes pode ter pessoa no nosso meio que está sem fé, eu falar, irmão, você tem fé que você vai ser curado? Tenho, mas no coração ela não tem. O que vai adiantar? Nada. Aí, irmãos, o que aconteceu? Jesus olhou para ele e falou assim, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. A minha fé já está abalada, eu não acredito tanto mais que esse menino pode ser curado. Jesus falou, se você tiver fé, irmão, você vai ver o que aconteceu? Menino curado. Então, irmãos, você pode estar aqui hoje com falta de fé. Fala para Jesus que Ele vai avivar você e você vai poder desfrutar dos milagres que Ele tem. Tem pessoas que têm dificuldade e o problema dela é perdoar e ser perdoado. Irmãos, tem pessoas que estão amargando, e aí, já vou entrar até num ponto aqui, que nós vamos falar dele também. Tem pessoas aí que estão doentes, estão vivendo dependente de remédio. Tem gente que está dando câncer, está dando doença terrível aí, sabe por quê? Falta de perdão. Alma adoecida, o corpo padece, o corpo sofre. Tem muita enfermidade aí, irmãos, que tem pessoas que estão vivendo que não é diretamente primeiro do físico, mas é da sua alma. Pessoa não perdoa, mas também tem outra aqui. A pessoa não perdoa e não se sente perdoada. Às vezes cometeu alguma coisa ou fez algo, já foi perdoada, mas ela continua se martirizando. O que é isso? Se machucando, falando não, é como se não tivesse recebido, e aquilo todos os dias tem sido como uma tonelada sobre os seus ombros. Às vezes de coisas que fez, já sofreu até as consequências, ou ainda está sofrendo, já foi perdoado primeiramente por Cristo, e também às vezes pelo ato que fez, mas ainda fica se matando por causa disso. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Qual que é o plano de ação, pastor? Vamos orar. Vamos orar. E qual que é a ação? Irmãos, tem pessoas que às vezes você vai conseguir chegar, se você precisar de pedir perdão. Tem pessoas que você vai conseguir chegar, e vai ser necessário isso, de você chegar e sentar, conversar com a pessoa, se alinhar, resolver. Agora tem casos, tem pessoas que não vai precisar de você fazer isso. Que às vezes está longe, mas às vezes por uma mensagem, ou às vezes você vai liberar o perdão ali, e vai viver em paz, aquela pessoa ali também já está vivendo em paz. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Porque às vezes você fica nessa aí. Por que eu falo dessa questão de às vezes você não ter que ir em alguns casos? Tem pessoas que falam, não, vou ter que ir lá no fulano. Tem gente que vai sentir isso, tem gente que vai liberar o perdão e vai entender, e vai sentir, e isso não é errado, que está livre, que não tem nada que condena ela. Por que eu estou te falando isso? Porque senão, vamos supor que você tem que pedir perdão para uma pessoa que já morreu. Vou ter que carregar isso pro resto da minha vida, porque eu nunca vou ser perdoado. Não, você vai ser sim. Se você liberou de todo o seu coração, a pessoa pode ter partido, pode ter ido embora. Você é livre em nome de Jesus, irmão. A gente precisa de entender essas coisas, sabe por quê? Tem muita gente que está aí, ó, moendo, morrendo por causa disso. Eu não tenho como pedir perdão mais. Irmão, libera. Sabe por quê? A falta de perdão, ela não é ruim para a pessoa que está lá do outro lado, não. Ela é ruim para você. Sabe, irmãos, o que comparam? Vamos usar uma ilustração. A falta de perdão é como se todo dia você estivesse tomando uma dose de veneno. Veneno, se você tomar ele de uma dose mínima, ele não vai te matar de imediato, mas daqui a pouco você vai morrer. Você vai descer à sepultura. É da mesma forma, a falta de perdão é isso.
e de você também não se sentir perdoado. É isso que ela faz, plano de ação. Se tiver que chegar e sentar, conversar, bater um papo, vai e resolve. Se não, libera o perdão e vida que segue. Todos entendidos? É assim que funciona. Irmão, a gente precisa levar as coisas a sério, irmão. Sabe, o negócio não é brinquedo. Sabe, tem pessoas que, como eu disse, estão aí sofrendo por causa de falta de perdão. Irmãos, e aqui tem outra parte ali que fala. Isso aqui é quem está com, como diz o outro, com os B.O., irmão. As dificuldades, primeiro ponto lá, está com dificuldade, está com luta, ore. Aí depois tem lá, fala, você está feliz? Quem está feliz aqui, irmão? Glória a Deus. Está feliz? Está alegre? Cantem louvores. Irmãos, quando fala aqui de cantar louvores, não quer dizer que é só você abrir os seus lábios, cantar louvores ao Senhor, louvar ao Senhor. Não quer dizer que é só aqui igual quando os meninos estão cantando, não. Senão você vai entender que amanhã a Silene vai chegar lá na linha, está feliz, falou, tem que louvar o Senhor. Lá no meio da linha, lá ela vai começar, grande é o Senhor. O chefe dela vai vir, vai fazer o que, Silene? Você está entendendo? Pastor, mas ela está cantando louvor. Não, sabe como que ela louva ao Senhor no serviço dela? É na honestidade, é no caráter, é na conduta dela, na vida dela. Sabe o que está querendo dizer? Está louvando ao Senhor, mas se liberar para você cantar lá também, canta, Silene, que é de Deus. Então, irmãos, como que eu glorifico ao Senhor? A minha vida tem que ser em todo o tempo uma adoração para Deus. Você está lá no seu serviço, lá, irmãos, a forma que você vive, da forma que você tem o seu caráter, ela é uma forma de expressar adoração a Deus. Então, irmãos, quando você ouvir aqui, se você está feliz, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Não é só ficar cantando, louvando, levantando a mão. Não, quer comais, quer bebais, façais para a glória do Senhor. É assim que funciona. Está feliz, exalte ao Senhor. Irmãos, e mais um ponto aqui, a Bíblia nos fala, e sobre também aqui, continuando o poder da oração, e a oração que faz o sobrenatural acontecer. Irmãos, olha, isso aqui, esses pontos aqui, como eu disse, tem coisas que são para nós fazer, mas tem coisa aqui que é só o sobrenatural mesmo, tá? É só o sobrenatural. Mas ainda bem que a gente tem o Deus que faz o impossível para mim e para você. E aí, irmãos, nós vamos ver aqui também o poder da oração na igreja. E algo que nos deixa aqui. Irmãos, também aqui, falar sobre o poder da oração. E você sabia que tem pessoas que a dificuldade dela hoje, o problema dela hoje é gerar? Você sabia que tem mulheres hoje que são frustradas? Tem mulheres hoje que às vezes o marido não entende e precisa entender, e às vezes acha que é culpa da mulher. Você sabia que tem mulheres hoje, e aqui eu estou falando diretamente para as mulheres, você sabia que tem mulheres hoje que o seu problema, a sua dificuldade é engravidar? Irmãos, e o Senhor, Ele te criou para você gerar. O Senhor, Ele te criou para você poder dar continuidade em geração. E às vezes eu não sei se hoje tem alguma mulher aqui, que se por algum motivo você tem estado estéril na sua vida, você não tem gerado, você tem o desejo de ser mãe, mas não está conseguindo gerar, em nome de Jesus, que hoje, para a glória do Senhor, a sua madre seja aberta. Plano de ação, resolve você e seu marido. Seguimos aqui. Tudo tem um plano de ação, irmão. Plano de ação. Você jovem, seu dia. Irmãos, e aí dá continuidade aqui dizendo assim: está alguém entre vós doente? E aqui quando fala de doente, irmãos, nós podemos aplicar tanto no físico quanto no espiritual, na alma. Porque às vezes, como eu disse, tem pessoas que a doença não é totalmente o físico. O físico pode ser curado, daqui a pouco vai dar outra doença, vai dar outro BO, porque a alma está ferida, a alma está doente, e é ela que precisa de ser curada. Não adianta, se você tem uma ferida, você só ficar tampando ela, não adianta, você precisa tratar com a medicação certa, porque ela tem que fechar de dentro para fora.
de dentro para fora. Então tem pessoas que precisam ser curadas, tem pessoas que estão com enfermidades, mas elas precisam ser curadas de dentro para fora. E aqui a Bíblia fala: tem alguém no seu meio desse jeito? Tem alguém no meio de vocês dessa forma? Chama os presbíteros, que hoje vamos dizer aqui na figura do pastor Walsh, pastor Natália. Chama os presbíteros, chamem eles, e com o óleo. O poder está no óleo, irmão? Claro que não, mas se a Bíblia fala do óleo, tem algo. O óleo usado de forma específica, de forma correta, de forma conforme está a palavra de Deus, pode se usar. O pior é quando pegam isso aqui e faz de amuleto, e tem lugar que até vende. Óleo ungido, não existe óleo ungido, o óleo é para unção. Então, irmãos, ele fala: pegue, está lá no texto, pegue o óleo, unja e ore, porque se ele tiver com alguma enfermidade, o Senhor vai curar. E se porventura também estão doentes, irmão, você sabia que tem pessoa que está doente por causa do pecado? Tem pessoa que está doente por causa do pecado. Sim, irmãos, de às vezes de coisas que comete, e isso está destruindo a sua vida, estão enfermas por causa do pecado. Irmãos, você vai ver em um determinado momento, quando Jesus recebe, está lá em Marcos 2, aquela história linda lá daqueles 4 amigos, e é esse tipo de amigo que a gente tem que ter, tá, irmão? É amigo que te leva até Jesus, amigo que te leva até Jesus. E aqueles 4 lá, eu vou te falar, é uma característica de amigo que a gente tem que procurar para nós. O camarada era deficiente, o cara não andava, pegaram ele numa maca, levaram, chegou lá, tinha uma multidão, porque aonde que Jesus estava era dessa forma. Chegaram lá, tinha multidão, falou: vocês não vão entrar aqui com essa maca aqui? Mas não vai mesmo. Ah, não vamos entrar não? O que eles fizeram? Subiram, quebraram o telhado da casa de Jesus, quebrou tudo. Falou: quer nem saber, vai descer. Desceu o camarada lá, e Jesus, vendo a fé deles, sabe o que é isso, irmãos? Amigos verdadeiros. A sua fé vai estar lá embaixo, você vai estar murimbudo na sua fé, mas seus amigos vão estar lá: vamos embora, é hoje. Às vezes aquele rapaz, ó, que chegou, viu a multidão, falou: ah, hoje não vai rolar. Aqueles amigos falou: não vai, é hoje que você vai sair daqui curado. E o resultado? Lá dentro, Jesus viu a fé deles e falou assim: perdoados estão os seus pecados. Ele levantou e andou. Então, pecado deixa a pessoa entrevada, sim ou não? É o que a Bíblia fala. Estou falando nada de mim, a Bíblia deixa bem claro. Jesus falou com ele, e o pessoal que estava lá, alvoroçou, falou: o quê? Pecado, tinha que ter falado para o cara ser curado da enfermidade. Jesus falou: o que é mais fácil? Perdoar o pecado dele, falar para ele andar? Ou... Então tem pessoas que estão paralisadas na sua vida, tem pessoas que estão doentes, isso está refletindo no seu físico por causa do pecado, mas hoje Jesus pode te limpar, te purificar de todo o pecado, e você ficar são, curado, livre, em nome de Jesus. E aí nós vamos ver, irmão, que ele fala: pega o óleo, unge. Irmãos, é isso que eu quero fazer com você aqui nessa noite. Aqui eu encerro essa mensagem.